Havendo número legal sobre a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Amarílio Domingos Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Antônio Villani. A não haver estado o Senhor entre nós, diga-o agora, Israel. A não haver estado o Senhor entre nós, quando se levantaram os homens contra nós. De certo nos houveram devorado vivos, quando se acendia o furor deles contra nós. Sem dúvida a água nós ouvimos sórvida. A nossa alma passou o arroio. Certamente houvera passado a nossa alma uma água insuperável. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma, como pássaro, escapou do lado dos caçadores. O laço foi quebrado e nós ficamos livres. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Palavra do Senhor. Agradeço aqui a presença dos senhores munícipes, nosso sempre presente aqui, Romano Pomilho, a nossa munícipe Neia de Piro, e o nosso assessor jurídico, Dr. Itamar. Sejam sempre bem-vindos. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação a ata audiovisual. Coloco em discussão a ata audiovisual da 66ª sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao pequeno expediente de conformidade com o artigo 153, reduzido a 30 minutos, de acordo com o artigo 269 do Regimento Interno. Peço a leitura do projeto de lei número 016/2016 e respectiva justificativa. Mas por que está sendo reduzido a 30 minutos? Projeto orçamentário. Não, mas não é lei orçamentária. Mas está alterando a lei orçamentária. Ué, mas todo projeto que de suplementação, alguma coisa, ele altera a lei orçamentária. Está no roteiro e é isso aí mesmo, que altera o orçamento. Leitura.
Projeto de Lei número 016/2016, de 31 de maio de 2016. Dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. A Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista aprova. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2 e 3 relativos às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual para os exercícios 2014-2017, Lei Municipal número 1005/2013, de 30 de outubro de 2013, e os anexos 5 e 6 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. Lei Municipal número 1068/2015, de 23 de junho de 2015, e os seguintes projetos e atividades incluídos por esta lei, aos anexos 2, 3, 4, 5 e 6. Artigo 2º. As fontes de financiamento para os projetos e atividades governamentais são os constantes do quadro do artigo 4º desta lei. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento do programa do exercício 2016 crédito adicional suplementar nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320, no valor de R$ 306.675,36, para a suplementação das seguintes dotações orçamentárias. Abertura de crédito adicional, Poder Executivo, Secretaria Municipal de Obras e Serviços, Divisão de Obras, urbanização do conjunto habitacional Pedrinhas Paulista D. Obras e instalações, R$ 306.675,36. Artigo 4º. Para a cobertura do crédito adicional especial, aberto pelo artigo anterior, será utilizado o recurso proveniente do excesso de arrecadação no valor de R$ 306.675,36, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, na seguinte conta de receita: excesso de arrecadação, receitas de capital, alienação de bens imóveis, produto de alienações, alienação de bens, R$ 306.675,36. Artigo 5º. O demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro de que trata o artigo 16 da Lei Complementar número 101/00 segue demonstrado no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 31 de maio de 2016. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Justificativo do projeto de lei número 016/2016, de 31 de 5 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobre Edis, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei número 016/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura do crédito adicional suplementar ao orçamento 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a suplementação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Agriculturas e Meio Ambiente, para a urbanização do conjunto habitacional Pedrinhas Paulista D, com as seguintes destinações, cujas planilhas orçamentárias seguem em anexo. A. Rede de eletrificação e iluminação pública, R$ 114.606,10. B. Implantação de guias e sarjetas, R$ 56.034,99. C. Construção de galerias de águas pluviais, R$
R$159.999,96. D. Implantação da rede coletora de esgoto e rede de distribuição de água, R$ 89.564,81. E. Execução de pavimentação asfáltica, R$ 168.427,49. Vale ressaltar que o custo total da execução da urbanização do conjunto habitacional Pedrinhas Paulista D está previsto em R$ 588.633,35. E o referido projeto contempla a suplementação de dotação orçamentária na ordem de R$ 306.675,36, tendo em vista já a disponibilidade orçamentária no valor de R$ 281.957,99, por força da Lei Municipal 1085/2015, de 17 de dezembro de 2015. Para financiamento da suplementação das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes de excesso de arrecadação na própria conta da receita da alienação dos terrenos, onde já estão disponíveis R$ 414.943,74, conforme extrato bancário em anexo, e o restante suportado pelos pagamentos mensais dos terrenos adquiridos em parcelas, conforme contratos firmados, relação em anexo, os quais posteriormente ingressarão na conta da municipalidade com destinação única e exclusiva ao desenvolvimento do referido loteamento, conforme aprovado por essa Casa de Leis. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. Peço a leitura do ofício número 291/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número... Não. Peço a leitura do ofício número 230/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 016/2016. A 230. Ofício número 230/2016. Pedrinhas Paulista, 31 de maio de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 016/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 016/2016, que dispõe sobre alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal, a Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingos de Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista.
Peço a leitura do projeto de lei número 022/2016 e respectiva justificativa. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura dos projetos de lei 022/2016, 023/2016, 024/2016, 025/2016 e do projeto de resolução 007/2016, por já todos os vereadores terem conhecimento, por estarem de posse dos mesmos. Que fosse feita a leitura apenas da justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Wilson Alves da Silva, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 022, 023, 024, 025/2016 e projeto de resolução número 007/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado. Peço a leitura do ofício número 291/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 022/2016. Ofício número 291/2016. Pedrinhas Paulista, 22 de julho de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 022/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 022/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, Senhora Maria Domingos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 022/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 022/2016, de 22/07/2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei número 022/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla inicialmente a suplementação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no valor total de R$ 40 mil, para pagamento de despesas de material de consumo, como materiais de expediente utilizados por essa secretaria. As anulações estão previstas, além da mesma Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e também através de encargos gerais do município, onde não serão utilizados. Na sequência, contempla a Secretaria Municipal de Educação, com valor total de R$ 85 mil para cobrir despesas de caráter essencial, como energia elétrica, telefone e internet, para a manutenção da própria Secretaria e também Escola Clóvis Manfield. E também a utilização dos recursos do Fundeb, com pagamento de despesas de salários e obrigações patronais da pré-escola, sendo as anulações também remanejadas da própria Secretaria. Em seguida, a Secretaria Municipal de Saúde contempla a suplementação no valor total de R$ 60 mil para despesas com aquisição de material farmacológico, hospitalar e medicamentos, com as anulações sendo da mesma Secretaria. Já a Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Agricultura e Meio Ambiente, no valor total de R$ 40 mil, destinados à continuidade do serviço de limpeza e manutenção pública, manutenção da frota e também para a manutenção, melhoria das estradas rurais,
As anulações serão por parte da própria Secretaria e também por parte dos encargos gerais. Por último, suplementa na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer o valor total de R$ 12.000, contemplando as despesas de diárias com a viagem de projetos culturais e esportivos e também cobrir despesas com eventos esportivos. Assim, a aprovação do referido projeto de lei possibilitará a conclusão das atividades das respectivas secretarias, objeto das suplementações alcançadas por este projeto de lei. Para financiamento da suplementação das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias das próprias secretarias, sem quaisquer prejuízo das demais atividades e serviços. Ante o que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Janeta, prefeita municipal. Peço a leitura do ofício 292/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 023/2016. Ofício 292/2016, Pedrinhas Paulista, 22 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 023/2016, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Janeta, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingues Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 023/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 023/2016, de 22/7/2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei número 023/2016, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a criação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor total de R$ 10.000, utilização de recursos do Serviço de Fortalecimento de Vínculos para pagamento das despesas com serviço de terceiros, pessoa jurídica do respectivo projeto. Assim, a aprovação do referido projeto de lei possibilitará a continuidade dos projetos em questão. Para financiamento da suplementação das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando de recursos provenientes do superávit de exercícios anteriores apurado em balanço patrimonial. Ante ao que foi exposto do projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Janeta, prefeita municipal. Peço a leitura do ofício 293/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 024/2016. Senhor presidente, eu gostaria de saber do Emerson, se você tem interesse, Emerson, de dar continuidade na leitura. Por favor.
O Emerson, não, é que o Emerson havia manifestado o interesse, a intenção, e o que me foi dito que era possível. Então, mas nesse caso não há problema, nós continuamos aí, professor. Nós continuamos, se for o caso, depois eu peço o teu apoio, tá bom? Eu agradeço, muito obrigado. Valeu, Emerson, obrigado, viu? Então, o ofício 293/2016, Pedrinhas Paulista, 22 de julho de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 024/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 024/2016, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianetta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 024/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 024/2016, de 22/7/2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 024/2016, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a suplementação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor total de R$ 80.620,59, para a suplementação de diárias para a locomoção de pessoas atendidas pelos projetos da assistência social, projeto SIM e SER e demais munícipes, e utilização do recurso do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e do Serviço de Fortalecimento de Vínculos para pagamento das despesas de salários e material de consumo dos respectivos projetos. Cabe ressaltar que os valores objeto da suplementação referem-se ao saldo de recursos em 31/12/2015 e repasse de parcelas atrasadas de 2015, que ingressaram nos cofres públicos apenas no exercício corrente. Assim, a aprovação do referido projeto de lei possibilitará a continuidade dos projetos em questão. Para o financiamento de suplementação das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes de superávit de exercícios anteriores apurado em balanço patrimonial. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianetta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício 296/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando ao projeto de lei número 025/2016. Ofício número 296/2016, Pedrinhas Paulista, 27 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 025/2016, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianetta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal.
Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 025/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 025/2016, de 27/7/2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei número 025/2016. Este projeto contempla a criação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Agricultura e Meio Ambiente, no valor total de R$ 195 mil, referente ao recurso a ser recebido do governo federal através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com contrato de repasse, destinadas à aquisição de mecanização agrícola. Vale ressaltar que este recurso, na ordem de R$ 195 mil, com contrato de repasse, será ingressado nos cofres públicos municipais somente após o envio do processo de licitação homologado pela municipalidade, uma vez que se faz necessária a aprovação da abertura da rubrica orçamentária para início do referido processo. Para financiamento da criação das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes do excesso de arrecadação no valor de R$ 195 mil. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Janeta, prefeita municipal. Sendo dispensada a leitura do projeto de resolução número 007/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de resolução número 007/2016, de 28 de junho de 2016. Ilustríssimos senhores vereadores, vimos a presença de vossas senhorias, apresentarmos o incluso projeto de resolução número 007/2016, que em sua ementa dispõe sobre a criação de carga e comissão no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Considerando a vacância desde janeiro deste ano ao cargo de diretor da Câmara de Provimento Efetivo, considerando a impossibilidade de realização de concurso público para seu preenchimento, devido a ser um ano eleitoral que restringe os prazos normais. Considerando que nesse espaço de tempo os trabalhos estão sendo feitos por funcionário efetivo no cargo de auxiliar administrativo nomeado para as funções. Considerando que esse funcionário pediu sua exoneração para ocupar cargo efetivo na Câmara Municipal. E, finalmente, considerando a extrema urgência e necessidade de contratar alguém com o conhecimento e experiência que o cargo requer, pois a Câmara Municipal não pode ficar sem esses trabalhos legislativos. Por tudo o que foi exposto para a elaboração do presente projeto de resolução, estamos convictos de que os senhores vereadores, cientes de suas funções, darão a devida atenção e dedicação e decidirão pela aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Pedrinhas Paulista, 28 de junho de 2016. Amarílio Domingues Ferreira, presidente. Emerson da Cruz Souza, vice-presidente. Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário. E Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Peço a leitura do parecer número 029/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do parecer número 030/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. E do parecer número 001/2016, de autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos. E do parecer número 003/2016, de autoria da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Ao projeto de lei número 016/2016. Parecer 029/2016, 12 de agosto de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno
desta Igreja Casa de Leis. Essa comissão expõe sobre o projeto de lei número 016/2016, de 31 de maio de 2016. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao Igreja plenário para devida deliberação com as seguintes emendas. 1. O artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento programa do exercício 2016, Lei Municipal 1082/2015, de 15 de dezembro de 2015, crédito adicional suplementar nos termos do inciso 1 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, no valor de R$ 226.675,36 para suplementação das seguintes dotações orçamentárias. Abertura de crédito adicional suplementar, Poder Executivo, Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Agricultura e Meio Ambiente, Divisão de Obras, Urbanização do Conjunto Habitacional Pedrinhas Paulista D, Obras e Instalações. Total do crédito adicional suplementar, R$ 226.675,36. 2. O artigo 4º passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Para a cobertura do crédito adicional especial, aberto pelo artigo anterior, será utilizado o recurso proveniente do excesso de arrecadação no valor de R$ 226.775,36, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, na seguinte conta da Receita: excesso de arrecadação, receitas de capital, alienação de bens imóveis, produtos de alienações, alienação de bens, R$ 226.675,36. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2016. Carlos Pereira Mendonça, o relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, o relator. Parecer número 030/2016, 17 de agosto de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 016/2016. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto e das emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao Igreja plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator; e Antônio Villani, vice-presidente. Parecer número 001/2016, 19 de agosto de 2016. Comissão de Obras e Serviços Públicos, exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 016/2016, de 31 de maio de 2016. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto e das emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao Igreja plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2016, Antônio Marcos Valone, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Boaventura Aparecido de Melo, presidente; Antônio Marcos Valone, relator; Flávia Garuti Muniz, vice-presidente.
Parecer número 003/2016, 19 de agosto de 2016. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, essa comissão expõe sobre o projeto de lei número 016/2016, de 31 de maio de 2016. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto e das emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Carlos Pereira Mendonça, presidente; Flávia Garuti Muniz, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, o relator. Peço a leitura do parecer número 030/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 031/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 022/2016. Parecer número 030/2016, 12 de agosto de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 022/2016, de 31 de maio de 2016. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 031/2016, 17 de agosto de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 022/2016, de 22 de julho de 2016. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 031/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 032/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 023/2016. Parecer número 031/2016, 12 de agosto de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 023/2016, de 31 de maio de 2016. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável,
devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, o relator. Parecer número 032/2016, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 023/2016, de 22 de julho de 2016. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator; Antônio Villani, vice-presidente. Peço a leitura do parecer número 032/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 033/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 024/2016. Parecer número 032/2016, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 024/2016, de 31 de maio de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2016. Carlos Pereira Mendonça, o relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; e Carlos Pereira Mendonça, o relator. Parecer número 033/2016, 17 de agosto de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão dispõe sobre o projeto de lei número 024/2016, de 22 de julho de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes a PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; e Boaventura Aparecido de Melo, o relator. Peço a leitura do parecer número 033/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 034/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 025/2016. Parecer número 033/2016, 12 de agosto de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria.
Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 025/2016, de 31 de maio de 2016. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2016. Carlos Pereira Mendonça, o relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, o relator. Parecer número 034/2016, de 17 de agosto de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 025/2016, de 27 de julho de 2016. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, o relator. Peço a leitura do parecer número 034/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 035/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de resolução número 007/2016. Parecer número 034/2016, 12 de agosto de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 007/2016, de 28 de junho de 2016, o qual dispõe sobre a criação do cargo em comissão no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; e Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer no 035/2016. Esse projeto, esse parecer, eu votei contra. Perdão, gente. Eu não estou comendo nada não, compadre. Certo? Isso aqui foi um lápis que aconteceu e eu estou aqui agora corrigindo. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Carlos Pereira Mendonça, o relator; e votou contra Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente. Correto? Então vamos ao parecer 035, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de resolução número 007/2016, de 28 de junho de 2016, o qual dispõe sobre a criação do cargo em comissão no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos por parecer desfavorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator.
De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, o relator; votou contra Emerson da Cruz Souza, o presidente. Peço a leitura da moção número 019/2016, de autoria de todos os vereadores. Moção número 019/2016, de 19 de agosto de 2016. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento da senhora Ádua Nalo Rosan, ocorrido no dia 14 de agosto de 2016, bem como seja externado aos seus familiares os nossos votos de condolências. Amarílio Domingues Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2016. Em conformidade com o artigo 156, inciso 1, 2 e 3 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 029/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 016/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado. Por 8 votos a favor, nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 030/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 016/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 001/2016 da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei número 016/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 003/2016 da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo ao projeto de lei número 016/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado. 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 030/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 022/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 031/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 022/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 031/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 023/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 032/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 023/2016.
Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 032/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 024/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 033/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 024/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 033/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 025/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 034/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 025/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 034/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução número 007/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Havendo empate, dou o meu voto favorável. Então, 5 votos a favor e 4 votos contrários. Aprovado. Coloco em discussão o parecer número 035/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de resolução número 007/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Isso. Havendo empate, dou o meu voto desfavorável. Então, portanto, foi rejeitado o parecer por 4 votos a favor, 5 contrários. Parecer rejeitado. Coloco em discussão a moção número 019/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da Câmara que tome as devidas providências quanto às proposituras apresentadas e as aprovadas. Esgotado o tempo reservado ao expediente aos oradores inscritos, será assegurado o direito de ocupar a tribuna pela ordem de inscrição na próxima sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença em cumprimento ao disposto do artigo 159, parágrafo 1º do Regimento Interno. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Esclareço que os projetos de lei números 016, 022, 023, 024, 025 e 021
26. 24 e 25. Serão discutidos e votados de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 13, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º, artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 016/2016 com correção. O 16. Com emenda. Com correção. Aqui está com correção. É com emenda. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Amarílio Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 022/2016. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Amarílio Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Sim. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 023/2016. Ninguém discutindo, coloca em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Amarílio Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 024/2016. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Amarílio Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 025/2016. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Amarílio Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Esclareço que o projeto de resolução número 007/2016 será discutido e votado de acordo com o artigo 52, a linha A, parágrafo 1º, artigo 202, parágrafo 1º, a linha E, artigo 233, parágrafo 3º e artigo 245, inciso 1, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 27, inciso 3, a linha C e artigo 112, parágrafo único da Lei Orgânica do Município. Coloquem em única discussão o projeto de resolução número 007/2015. Ninguém discutindo, coloquem em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem.
O meu voto é pelo desempate, então eu sou favorável. Então o projeto foi aprovado por 5 votos a favor e 4 votos contrários. Não havendo nada que conste da ordem do dia, conforme o estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, conceda a palavra para explicação pessoal ao vereador. Antônio Marcos Valone. O vereador terá 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Romano, público aqui presente, boa noite, internautas. Bom, o projeto 016, como foi dito na última sessão, acho que fizeram um barulho desnecessário em cima dele, onde que uma vez fornecido todos os documentos, foi aprovado na nossa comissão, onde faz parte, onde eu sou presidente, o Boaventura, o vice, o Carlinhos relator, foi posto a emenda supressiva de 80 mil reais. E é isso, foi fornecido, ninguém está aqui para segurar projeto, ninguém está aqui para atrapalhar a administração de ninguém, porque eu acho que isso daí não faz parte da minha educação. E acho que nesses 4 anos não foi preciso fazer nada disso. Muito pelo contrário. Sempre onde foi fornecido documentação, sempre andou rápido. Nas outras comissões, fizemos 2 comissões junto com o acordo de todo mundo, para não atrasar mais o projeto, para poder estar sendo votado hoje. Então é isso. Eu acho que algumas pessoas agiram de má fé, pessoas que não têm, perante a lei, não tem nada a ver com a prefeitura, e está fazendo alarde, querendo jogar os proprietários contra os vereadores, obrigando o seu presidente a fazer uma reunião com eles e botando eles por dentro da situação. Eu acho que não teria necessidade disso. Mas diz que uma folia de rei sem palhaço não é folia, né? Então, fica meu repúdio a esse senhor que fez essa parte. Mas enfim, pessoa que não tem nada a ver com o meio público, a promotora foi obrigada a tirar 2, 3 vezes aí da prefeitura, do Paço, mas quer participar, quer fazer bagunça. Mas tudo bem. Se dessa escola, graças a Deus, eu nem passei perto, onde ele é professor, né? Mas nada melhor, é mudança, a gente quer mudança sim. E eu proponho à mesa, diretora, à mesa, que ponha a ficha limpa, que ponha o nepotismo novamente nesse plenário. Eu acho que a hora é essa. Estamos aí perto de uma campanha, perto de uma eleição. Vamos ver os vereadores que não foi da vontade, que se explique. Meu voto, eu já falo aqui. Eu, por ser candidato a vice, meu voto é sim, porque eu não tenho interesse algum de colocar parente meu lá dentro. E graças a Deus sou ficha limpa. Então é isso. É isso que eu falo. Estou aqui para diálogo. O vice-presidente Boa sabe disso. Nas comissões. Não teria necessidade disso. Então é isso que minhas palavras. Vou estar aqui nesse resto de mandato, nesses, bem dizer, 4 meses aí, fazendo a mesma coisa. Não vou mudar minha conduta. Sendo verdadeiro, sendo justo, no meu entendimento, na minha ótica. É isso. Meu muito obrigado e boa noite.
Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Wilson Alves da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, Romano, comunidade aqui presente, obrigado pela presença. Gostaria de falar aqui sobre um texto de Fátima Noronha, o que é ser um bom político. Para estarmos na vida pública e sermos um bom político, devemos ser aquele que preza a educação, a honestidade e a ética, e, acima de tudo, tem o devido respeito com a sociedade que representa. Mas estes atributos devem ser de todo ser humano, e não apenas quando estamos investidos num cargo público. Ser um bom político é preciso muito mais que isso. Temos que ter a devida sensibilidade do trato com as pessoas e ainda termos coragem e capacidade de sempre decidir em favor das famílias que estão à espera de dias melhores. Decidir só para agradar o padrinho é um retrocesso. O bom político é aquele que respeita as famílias de uma sociedade, respeitando principalmente o dinheiro da população. Toda e qualquer atitude que implique despender finanças do município deve acontecer de tal forma que o erário público seja respeitado e que as gastanças desmensuradas que vemos hoje sejam banidas de vez. Isso é respeitar a população. O bom político, quando faz uma decisão que tem a ver com a população que representa, jamais deverá fazer de forma a causar prejuízos sociais e financeiros. Assim, aquele que desrespeita a sociedade deverá, ao nosso ver, ser retirado do cenário público, pois tudo o que prejudique o bem-estar de uma sociedade deve ter uma resposta à altura. Todo bom político deve ter um amor verdadeiro por aquilo que faz. Esta é a principal característica de um político, e isto que faz a diferença. Ele deve ter conhecimento daquilo que o povo precisa, e esse conhecimento deve ser sempre a favor do povo. Jamais um bom político irá tomar qualquer decisão contra a população. Se assim fizer, deverá ser eliminado de imediato. Jamais deverá qualquer político, em suas decisões, tomar caminho para agradar seus padrinhos, os quais, na maioria das vezes, estão contaminados pela corrupção, desonestidade e falta de compromisso com o povo. O bom político, em todas as suas ações, ele é ele, e não uma figura a mando de outros. Isto pode gerar prejuízos enormes para a população. O bom político não enxerga a política como profissão. Tem que ser político por vocação, opção e vontade de representar muito bem o povo que representa. O bom político que tomar a política como uma profissão não deve prosperar na vida pública, pois entendo que devemos ganhar o nosso pão com o suor de nosso trabalho e jamais fazer da política uma profissão. Uma das mais importantes características, entre outras, que levam um cidadão a ser um bom político é sua capacidade e sensibilidade para colocar o interesse público acima dos seus próprios interesses. Ainda muito importante, o bom político tem que ser educado e respeitar integralmente o voto que recebeu e trabalhar para a população como um todo, e não apenas para uma parcela de cidadãos. Na política, é fundamental estar aberto às mudanças, respeitar a democracia e buscar quebrar os paradigmas. O papel do bom político é servir constantemente ao povo, independente de cor partidária. O bom político deve estar sempre aberto ao diálogo e nos debates procurar resultados que beneficiem a todos. O bom político deve estar sempre longe do fazer para si e esquecer a sociedade. O bom político deve ser educado
e nas divergências de ideias, saber respeitar os envolvidos no debate. Isto é democracia. O bom político não precisa saber de tudo, no entanto, tem características que são obrigatórias: ser honesto, ético, competente, educado, humanizado, ter liderança, força de vontade, não fazer distinção alguma entre as pessoas, respeitar o dinheiro público e ter amor pelo que faz. Qualquer pessoa pode vir a ser um bom político, independente do quanto estudou ou de quanto tem de experiência. É importante ter vivenciado grandes momentos, mas só isso ainda não basta. E acrescentamos que deva ter vontade de mudar, se for para fazer o melhor para a população e ainda trabalhar junto e para o povo. Às vezes, as discordâncias nos faz aprender bastante. Por sempre ter demonstrado o meu respeito para com a nossa comunidade pedriense, desejo que o futuro de nosso município esteja nas mãos de bons políticos. E muito obrigado. Boaventura Aparecido de Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos. Bom, em primeiro eu gostaria aqui de deixar os meus sentimentos à família da dona Ada Nalo Rosan, uma pessoa muito querida do nosso município e que veio nos deixar no dia 14 de agosto. Meus sentimentos a toda a família. E também dizer que achei estranha a sessão de hoje, uma sessão meio tumultuada, onde que o tempo do expediente foi reduzido a 30 minutos, por motivo de abertura de crédito suplementar. Que eu saiba, a sessão é reduzida a 30 minutos, quando é lei orçamentária, PPA, LDO, essas coisas. Então eu achei meio estranho. O primeiro secretário também deu uma enrolada aí, pedindo para o vice-presidente ler a continuação das matérias, que eu achei também estranho, né? Ninguém aqui mais é iniciante, já somos todos vereadores há 4 anos e pouco. Cutucar o vereador para votar. Hoje o dia estava meio perdido. Agora, quando se diz desse projeto 016, que não foi segurado, que é politicagem de alguém da prefeitura, eu, de uma certa forma, eu acho que ele foi, sim, um pouco segurado para tentar alguma coisa em benefício de alguém. Porque foi justificado aqui em tribuna que esse projeto estava no tempo normal, que por causa do recesso e que ele não tinha sido votado. Mas já tínhamos votado do 17 ao 21. Então não foi o motivo o recesso e mais nada. Porque as informações tinham vindo uma parte e quando pediu a outra, se tivesse pedido, tinha vindo da mesma forma. Então, de uma certa forma, eu acho que eu fiz um vídeo, fui criticado aqui nessa tribuna, quando eu fiz um vídeo explicando para a população a respeito desse projeto. Mas eu fiz sim, porque eu me senti que a população estava sendo prejudicada. Então eu me achei no direito de fazer o vídeo, fiz, foi muito bem visualizado esse vídeo, e de uma certa forma sei de pessoas que cobrou vereadores a respeito disso, e que eu falei que se a gente sentasse para conversar, pedir as informações, e a gente estaria dando um jeito nesse projeto, e de uma certa forma, hoje ele foi votado. Agora eu vi aqui discurso de vereadores com desespero político. Um citando até o voto no ficha limpa, até mesmo no nepotismo.
Eu, ficha limpa, eu não voto de maneira nenhuma. Porque o ficha limpa hoje, ele pega uma pessoa, até por motivo de uma discussão, de um crime ambiental que talvez ele nem cometa, um incêndio numa parte. Então, ele fica pego nessa parte. Eu acho que ficha limpa é para quem, traficantes, quem não administra o dinheiro público corretamente, e até outros crimes mais piores e hediondos, né? Mas o ficha limpa, ele pega muita coisa que eu acho que não tem nada a ver. E a pessoa tem o direito de trabalhar. Qualquer pessoa, depois que ele pague a pena dele, ele tem o direito de trabalhar. Então, eu não sou a favor do ficha limpa, não fui às vezes que passou aqui, e não serei de novo. Mas é o direito dos vereadores, se quiserem colocar, e votem da forma que cada um achar melhor. Ouvimos aqui até a respeito do que é ser um bom político, um texto muito grande, mas, na minha opinião, para você ser um bom político, é você ser honesto, trabalhar em benefício do povo, fazer pelo povo. Então, eu vi um desespero muito grande aqui de vereadores, eu acho que mais pela aprovação que essa administração tem durante esses 8 anos, que fez muita coisa pelo povo, e eu estou passando nas casas, é só elogio. Então, de uma certa forma, gente, não é chegar aqui e querer colocar em cima de uma pessoa que ele é isso, ele é aquilo, mas o povo está aprovando, é a administração. Não importa quem é a pessoa, quem é o prefeito, os vereadores. O trabalho dos vereadores é fiscalizar, sim, e estar sentando, conversando, acertando as situações e votando as coisas boas para o povo. Então, de uma certa forma, aqui eu vi um desespero muito grande, até de candidato, de uma certa forma, candidato a vereador, candidato a vice-prefeito. Para mim, foi mais desespero do que desabafo. E no momento é só, e muito obrigado. Emerson da Cruz Souza. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, funcionário da Câmara, internautas, meu boa noite. Bom, também gostaria aqui, em primeira mão, deixar registrado em ata aqui meus sentimentos, externar a toda a família Rosan, a senhora Ádua, Nalo Rosan, que Deus possa confortar. Senhores vereadores, não ia usar nenhuma tribuna, mas serei breve. Dito aqui até vereadores que antecederam, referente ao projeto 016, suplementação, onde que venha aos terrenos que foram vendidos pelo Executivo. E já na minha fala, na sessão passada, acho que fui bem claro aqui. Ouvi as falas agora dos nobres colegas que antecederam. Não faço parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mas como eu já disse aqui nessa tribuna, eu vi a preocupação dos nobres colegas em estarem tendo todas as informações necessárias para o projeto ser apreciado. Foi usado o tempo regimental, não houve nenhum momento vereador querendo segurar projeto, ou barrar, ou principalmente prejudicar a administração. Foram fornecidas as respectivas informações, foi feita emendas, inclusive reduzindo o valor, que os 3 membros da comissão foram favoráveis. Então fica muito bem claro que o projeto precisaria de informações. Porque se ele não precisasse, poderia ter certeza que ele já ia passar só com o parecer favorável. Mas vejam,
um valor significativo, R$80 mil. A comissão fez análise perante as informações que receberam e fizeram essa emenda, sendo todos da comissão, unânime, favorável a essa emenda, suprimindo R$80 mil. Então, nobres colegas, esse é um argumento, que o vereador tem, é um direito que comissões têm, que foram usados. E agora eu gostaria de deixar claro aqui, até uma pergunta para vocês. Qual foi o prejuízo que as pessoas que compraram o terreno tiveram até agora, porque o projeto foi simplesmente aprovado hoje? Qual foi o dano? Qual foi o prejuízo? Eu acho que nenhum. Acho que ninguém pode afirmar que tenha. Eu acho que teve até benefício. Por quê? O dinheiro está sendo fiscalizado, está vendo o que está sendo feito, onde está sendo empregado, porque as pessoas que pagaram ali estão esperando uma infraestrutura. Agora, quem está coordenando isso aqui? Quem está assinando o cheque? São nós, vereadores. Agora, só chegar e deixar passar, não é o certo. Foi o que foi feito aqui, foi analisado, o projeto hoje foi aprovado, a prefeitura vai poder dar um andamento, que ela tem o prazo, que a gente colocou em emenda, para vocês verem a preocupação nossa. Foi reduzido para 1 ano que fosse terminado a infraestrutura daquela localidade, dos terrenos que foram vendidos. Qual é a preocupação? De todos os poderes, pessoas que compraram, principalmente em 1 ano, já poder estar construindo, porque quem comprou o terreno quer construir, quer sair do aluguel. Então, meus amigos, colocarem vídeo, falarem, tentar pregar que alguém aqui quer prejudicar a administração, é totalmente errado. Visualizações podem ter muita, gente, mas tem que ver o que é o correto. Então não é simplesmente eu aqui sair lá fora e falar o que não é a verdade. Então está aqui muito mais que claro o trâmite desse projeto e o que aconteceu com a sua emenda e com a sua apreciação. Foi o quê? Foi o trabalho dos vereadores. Agora, teve algum prejuízo? Tem alguém querendo destruir a administração, prejudicar? Não, como já dito aqui, quando a gente vota contra ou fizemos algum requerimento, emenda é muito bem justificado. Não é simplesmente porque nós somos, entre aspas, contra a administração. Em nenhum momento somos contra a administração. Nós somos a favor da população. Se for a coisa certa, estaremos aí unidos para votar junto. Agora, se for errado, estaremos aqui para votar contra e ainda justificar. Então, fica aqui o meu recado sobre o projeto 016. Referente aqui o nobre colega Toninho Valone, esteve aqui nessa tribuna, achei muito interessante a sua fala, porque eu vejo uma atitude de uma pessoa que está tranquila, de cabeça erguida, para um sim ou para um não, mas principalmente de mostrar o caráter e a dignidade de uma pessoa, de não ter a preocupação de ficar amarrado com alguém, de ter compromisso com alguém, com a administração, e principalmente de ter um nome limpo. Eu vejo que eu sou a favor de uma ficha limpa, porque qualquer coisa que uma pessoa faça e fique com o nome sujo, mais bem claro aqui, ele tem que pagar. Eu acho que nada que mais justo uma pessoa que está na administração, ou seja, no legislativo, ou principalmente no executivo, a pessoa ser ficha limpa. Por quê? Está administrando uma cidade de 3.500 habitantes, que mexe com um orçamento de mais de 15 milhões,
E vocês falaram que qualquer pessoa possa ser, eu acho que a pessoa tem que ser ficha limpa. Eu sou uma das pessoas que também concordo, já colocamos aqui o professor Wilson, o Carlinhos, já colocamos esse projeto, não foi dado andamento. A nossa preocupação, o nepotismo, porque eu vejo a preocupação também, a gente não ter compromisso em campanha de prometer cargo para ninguém. Eu vejo hoje, a administração, queira ou não, inchou um pouco, eu acho que não seria o caso. Então, acho que isso acaba ainda mais encurtando as promessas que alguns fazem. E mostrar para a população que a pessoa está entrando ali para dar o melhor dela, e não em pensar em entrar ali e colocar um parente. Eu acho o mais bonito do candidato, depois de ser eleito, ele poder ajudar a população. Agora, pensam vocês, ajudar primeiro a família, depois pensar na população? Eu acho isso que os munícipes têm que começar a prestar atenção. Porque falar, mas não existem gente capacitadas. Gente, existe muita gente capacitada aí. É só questão de olhar, e ter um olhar de administração, não político, e não pensando principalmente em si próprio. Então, Antônio Marcos, eu parabenizo as suas palavras, vejo que foram as palavras tranquilas, que não há desespero, e eu endosso as suas palavras. Se o projeto, a mesa, também querer, eu estarei junto para estar assinando, como já colocamos uma vez aqui, e dar continuidade. Então, vejo que isso aqui é uma tranquilidade que você acaba passando, né? Apesar que algumas pessoas levam para o outro lado para tentar, talvez, querer abalá-lo. Mas tenho certeza, e fique tranquilo, que isso aí não é o caso, porque não há desespero. Há desespero, sim, mas outro momento a gente conversamos. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, depois farei uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas, senhores aqui presentes, eu só vou fazer alguns esclarecimentos aqui a respeito de alguns questionamentos levantados por vereadores, referente ao tempo regimental de hoje, que foi reduzido para 30 minutos. Isso está previsto no nosso regimento, tendo em vista que, por se tratar de matéria orçamentária, não especificamente só orçamento ou a LDO ou o PPA, mas quando se trata de matéria especial, como foi o caso hoje, que teve 2 projetos de matéria especial, o que quer dizer? Matérias que não está no bojo do nosso orçamento, que já foi aprovado. Não se trata de uma matéria de abertura de crédito suplementar. Se fosse só suplementar, tudo bem, então não teria esse prazo regimental reduzido. Mas, por se tratar de matéria nova, matéria que está sendo inclusa no orçamento, é como se fosse um orçamento novo, então entende-se que segue esta norma do nosso regimento. Foi colocado aqui que supostamente eu cutuquei vereador na hora de votação. Eu não cutuquei, simplesmente pelo fato de eu ter alertado um vereador que ele estava absorvido em escrever, e na hora daquela matéria a ser votada, que
Eu sei qual que é o voto dele, porque ele é autor do projeto também, ele faz parte da mesa. Então, ele, infelizmente, ele não ia jamais ser contra, né? Então, apenas foi para alertar dele do que estava se passando, a matéria que estava sendo já colocada em votação. Mas não falei para ele, vota sim ou não, porque eu já sabia o conhecimento do voto dele. Bom, isso é apenas uma explicação que eu acho que não seria até nem necessária. Bom, foi-se falado aqui pelo nosso vereador Antônio Valone sobre a colocação de lei de ficha limpa e nepotismo, que essa lei realmente é necessária no nosso município, tendo em vista desde muito tempo, principalmente a lei do nepotismo, que é uma calamidade, né? Que aqui prefeitos que, antes de ser eleito, ele fala que ele prega pelo não nepotismo, depois que ele senta na cadeira de prefeito, aí ele coloca a família inteira dentro para trabalhar. Então, isso nós temos que agora, sabemos que existe uma lei maior, mas como nem a lei maior é seguida, né, mas nós vamos apenas reforçar, instituindo, colocando uma lei nossa, do nosso município, é claro, cópia idêntica à lei federal. Agora, quanto aos crimes que essas leis impõem, um vereador jamais ele pode falar, não, mas só porque o crime que prendeu um passarinho, ou tem lá uma rinha, briga de galo, que ele não pode ser mais eleito. Realmente, é crime. A lei maior já prevê todos os crimes referentes a essa lei. E a nossa lei vai seguir os mesmos, adotando as mesmas coisas que a lei maior já impõe. Então, isso não é uma lei nova, que nós estamos alterando ela, tirando um crime e colocando outro, porque isso não pode. Então, nós vamos adotar a mesma linha da lei federal, nós vamos adotar aqui no nosso município uma lei municipal. Agora, falar que isso é tolher o direito da pessoa a trabalhar, que ela, desde que ela cometeu um crime e depois ela cumpriu a pena, então cessa, tudo bem, ela cessou, pagou o crime, mas moralmente essa pessoa ficou marcada para o resto da vida. Agora, essa lei aqui, ela não vai impedir ele de trabalhar, não, ele vai trabalhar, mas não na administração pública. A lei é para essa finalidade, é impedir dele voltar a trabalhar na administração pública. Ele pode fazer outro tipo de negócio, de outro trabalho fora, menos a administração pública. Então, esse é o que a lei arremete a fazer, que é para limpar os maus elementos da administração pública. A lei tem essa finalidade. Falaram-se aqui do projeto de lei número 16, houve aí, muitos falaram, saíram falando de casa em casa, que os vereadores estavam atravancando o projeto, prejudicando a administração, fizeram vídeo, jogaram aí na internet, no Facebook, andaram fazendo um estandalhaço referente a esse, dizendo que os vereadores aqui não estavam aprovando, não estavam querendo aprovar. Aí utilizaram vários modos, né, de querer atingir vereadores, principalmente os vereadores que eles dizem, vereadores de oposição. Então, fizeram reunião com o pessoal que comprou os terrenos, pregaram para eles uma situação mentirosa, na verdade, porque isso aí foi um momento de reação que eles fizeram para jogar essas pessoas contra os vereadores, principalmente os vereadores da mesa, né, que
estava com esse projeto aqui, tendo em vista que esse projeto ele ficou realmente parado atrás de informações. Se o próprio executivo, que tem o seu interesse em acelerar esse projeto, e os vereadores que têm necessidade de se conhecer esse projeto a fundo, que pede informação e o próprio executivo demora em entregar essas informações, aí quando chegou essas informações, aí já tinha entrado no recesso. Aí no recesso para-se todos os prazos. Então, tive, a pedido até das pessoas que foram na prefeitura, né, que teve lá uma pessoa que nem parte da administração faz, mas muito embora manda, fez uma reunião com essas pessoas, aí essas pessoas resolveram também, então, ouvir o lado da Câmara Municipal. Me procuraram e eu marquei, fiz uma reunião com eles, esclareci a situação para eles, mostrei a documentação que nós tínhamos em mãos, a documentação que eles mandaram, que demoraram até mandar, e que esse projeto simplesmente ficou parado devido ao fato do recesso. Aí eles entenderam, agradeceram toda a explicação que eu fiz e aceitaram, e nenhum deles realmente vai sair prejudicado ou sair prejudicado. Eu só espero que agora o Poder Executivo, a senhora prefeita, com esse projeto aprovado, com a verba que já tem em mãos, que era aquele projeto inicial, já era para ter feito as galerias fluviais e a rede de água. A rede de água até agora não colocaram 1 metro de cano. E desde dezembro já tinha o projeto de lei aprovando para eles fazerem e o dinheiro para ser feito. E não fizeram. Esse dinheiro que era para fazer guia, águas fluviais e as galerias fluviais e a água e esgoto, eles utilizaram uma parte para pagar a energia, sem autorização. Porque naquele projeto de 281 mil, era só para fazer essas 2 obras. Não era para pagar a energia. E eles pagaram, utilizaram o dinheiro e pagaram. Então agora, eu acho que está tudo aprovado. Agora tem condições de fazer isso aí o mais rápido possível. Coisa que já era para ter feito há muito tempo. Dinheiro tinha. O projeto autorizando já tinha. Agora, por que essa pressa? Um ano eleitoral, a questão de poucos meses para uma eleição, eles vêm apressados de nós aprovar um projeto de 306 mil reais, sabendo que eles tinham dinheiro lá para fazer aquelas obras e não fizeram? Agora vem jogar a culpa em nós, vereadores, que estamos segurando, atravancando? Então, eu acho que o desespero já sabe com quem está. Aqui não tem ninguém desesperado, porque eu senti. Meu muito obrigado. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 12 de setembro de 2016 e dou por encerrada a presente sessão.